Oi! No vídeo de hoje eu vou fazer um review do meu cooktop de indução. Desde que eu reformei esse apartamento e a gente se mudou pra cá, uma das perguntas que eu mais recebo quando eu apareço aqui na cozinha é sobre o meu fogão. E eu entendo porque ele é um fogão muito diferente de todos que eu já tinha visto também, até a gente fazer essa reforma e eu ser apresentada a ele pela arquiteta que cuidou do projeto. A gente tem aqui um fogão de 4 bocas de indução da Brastemp. Esse fogão é de uma linha que chama Vitreus e ele é um fogão de vidro branco. Foi essa característica que me fez comprar esse fogão. Confesso que eu não pesquisei com tanto afinco assim antes de comprar. Eu comprei porque ele ia ficar muito perfeito dentro do layout da minha cozinha, que tem essa bancada branca, e eu não queria nada aqui, tipo, alto, né, igual um fogão normal ou com outra cor. Então eu fiquei apaixonada quando ela colocou no projeto e aí não teve jeito, acabei comprando esse fogão. Por que eu digo não teve jeito? Porque esse fogão foi caríssimo, foi um absurdo, ele era muito mais caro do que outros fogões. Mas confesso que depois de quase um ano que a gente está usando, eu já vejo várias vantagens do fogão de indução, então vou contar rapidamente como é a nossa experiência com ele, o que a gente tem achado de ter um fogão de indução em casa. Bom, um fogão de indução, qual que é a diferença dele para um fogão comum? A gente tem 3 tipos de fogão, né? Não sei se tem mais, mas enfim. O fogão normal a gás, que tem a trempe e como chama o negócio? Esqueci, é louco. O que? O elétrico? Não, aquela coisinha da onde sai o gás. É trempe mesmo? Trempe. Tem a grade, a trempe, dali sai o gás e o fogo esquenta a sua panela. Tem os fogões que são elétricos. E eu, durante um tempo lá no escritório, quando a gente ainda gravava o Chefe é Chata, a gente tinha 2 cooktops elétricos, que parecem com esse, porque eles são de vidro em cima, mas ao contrário desse daqui, eles têm uma resistência. E a resistência, ela esquenta independente de ter alguma coisa em cima ou não. Já é mais parecido com esse, mas não é a mesma coisa. E o que é um fogão de indução? Como é que ele funciona? Ele tem como se fosse um ímã aqui dentro. E ele só esquenta quando tem uma panela aqui em cima. Isso não quer dizer que aqui não fica quente. Fica quente, mas ele não fica muito quente. Então, mesmo logo depois que a gente tira a panela, você consegue encostar. Claro, sua mão vai esquentar, mas não é aquela queimadura de pôr a mão no fogo, sabe assim? Então, ele só esquenta quando você coloca a panela aqui em cima. Porque ele vai ativar esse ímã dele com o contato da panela e aí sim ele vai esquentar. E uma coisa que é muito interessante é que ele só esquenta, aqui tem as áreas, como se fossem as bocas do fogão, e ele só esquenta nessa área. Então muitas vezes já aconteceu de eu estar cozinhando aqui nessa panela e se eu passo com a mão aqui e não esquenta, não é quente aqui. Isso é muito interessante. E uma das coisas que colaborou para minha compra desse fogão, não só a parte estética, porque eu realmente achei ele lindo, foi a questão de segurança. A gente tem uma criança pequena em casa e eu sempre fiquei muito assustada com a ideia de ter algum tipo de queimadura. A gente sabe que acidente doméstico é uma coisa que acontece bastante. E com isso, ela não tem acesso a chamas abertas em casa. Então, isso contou bastante na hora de escolher. E é uma das coisas que eu acho que é das grandes vantagens do fogão de indução. Bom, mas então, se ele funciona com um ímã na panela, não é qualquer panela que funciona no fogão de indução. E isso é uma das coisas que as pessoas mais perguntam pra gente, mais questionam, porque realmente não é qualquer panela. Porém, não são panelas específicas. Então, assim, não é que você vai numa loja, você compra um fogão, vai ter que comprar um jogo de panela, porque não é exatamente isso. É que são panelas que têm uma característica específica. No nosso caso, a gente já tinha um jogo de panelas que funciona nesse fogão. A gente tem esse jogo aqui, que é da Tramontina, que a gente sempre usou no fogão normal e ele funciona no fogão de indução. Para você saber se a panela funciona ou não no fogão, você tem que procurar por esse símbolo aqui, ó. Esse é o símbolo do fogão de indução. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa agora, a gente sempre dá uma olhada para ver se vai funcionar, porque o fundo da panela ele tem que ser ferroso para dar essa reação com o ímã e assim ligar o fogão. Ou então você tem um ímã na mão e se pregar na panela. Ou então você pega um ímã e se pregou aqui, pode comprar tranquilamente que vai funcionar. Perdemos panelas na nossa mudança? Perdemos. Nem todas as panelas que a gente tinha funcionavam nesse fogão, porque algumas não tinham o fundo ferroso. Panela de alumínio, por exemplo, não funciona aqui. Mas, por sorte, o nosso jogo de panelas já funcionava, então não foi um drama. Outro tipo de panela que funciona é esse tipo aqui, ó, que ela é toda, assim, óbvio, ela é uma panela de ferro, então claramente ela vai funcionar. Mas eu só queria mostrar pra vocês entenderem que, assim, não é um tipo específico de panela, é uma característica que a panela tem que ter. Então a gente tem essa de ferro, a gente tem uma esmaltada, então a gente tem vários tipos de panelas diferentes, mas
tem que checar se o fundo dela gruda o ímã ou se tem aquele símbolo pra ver se ela realmente vai funcionar aqui, porque não são todas as panelas que funcionam. Ó, a Léa falou pra eu pegar a esmaltada pra mostrar pra vocês, então essa panela também funciona, ela também é uma panelinha de ferro. É de ferro. Mas é uma panela bem comum, simples e também funciona aqui no fogão tranquilamente. Bom, mas como eu estava dizendo, sim, a gente perdeu algumas panelas quando a gente se mudou, porque nem todas funcionavam. E aí, por exemplo, a gente acabou começando a usar uma panela de pressão elétrica, ao invés da panela de pressão que a gente tinha, que era de alumínio, e aí não funcionaria aqui. Mas tem panela de pressão que funciona? Tem. Então você não precisa necessariamente comprar a elétrica, você pode comprar uma panela de pressão que tem esse fundo ferroso. Mas aí as panelas estão certinhas, elas vão funcionar aqui em cima. E aí como funciona? O fogão ele é todo elétrico, ele é um fogão 220 e aí como a gente reformou um apartamento, a gente já sabia que ia ser esse fogão, colocamos uma instalação elétrica aqui dentro para ele. E isso é uma coisa importante porque aqui em Belo Horizonte é 110, então foi uma coisa que teve que ser prevista no meu projeto elétrico. Porque senão, se fosse um apartamento que eu não estivesse reformando essa parte, por exemplo, isso poderia ter sido um problema. No caso desse fogão específico, eu não sei se são todos assim. Bom, e como funciona? Então aqui tem um botão de ligar e desligar e você precisa primeiro ligar o fogão. Detalhe, ele tem essa trava. Se você quiser travar para ter mais segurança, você aperta aqui por 3 segundos. Eu apertei sem querer quando a gente estava gravando, então agora ele destravou. E aí sim, você vem aqui e liga o fogão. Aí você vai escolher qual trempe você vai usar, por exemplo, essa daqui. E aí você escolhe a potência que você vai usar nessa trempe. Então, ó, vai de 1 até o 9, que são as potências normais. E se você tiver com muita pressa, quer ferver uma água, você pode botar no P, que é assim, máxima potência. É power. Ele fica muito, muito quente. A potência que a gente mais usa aqui em casa é o 6. Eu fico variando entre 6, 7 e 5 para cozinhar. Se eu quero manter aquecido, geralmente eu deixo no 1, porque ele é bem de leve, assim, é bem suave o calor. E em geral, no 6 e no 7. O 6 eu acho que é tipo um fogo médio, sabe? E o 7 e o 8 são fogos altos. O 9 eu quase nunca uso, porque ele é muito forte. E uma outra função interessante é a função timer, que isso é uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhum fogão que eu já tinha tido em casa e a gente usa bastante. Então, por exemplo, finge que eu botei aqui um ovo. E aí eu posso vir aqui, ó, eu seleciono a trempe, porque pensa que eu posso ter várias coisas, né, sendo feitas ao mesmo tempo. Então, eu seleciono a trempe que eu quero usar, então ele coloca esse pontinho, e aí eu vou colocar o timer. E aqui você coloca quantos minutos de timer. A diferença desse timer é que ele não vai só apitar, ele não vai me avisar, ele vai desligar a trempe. E isso é sensacional. Quando eu tô cozinhando e tenho que ir lá dentro fazer alguma coisa, eu sei que ele não vai passar. Então eu coloco o timer e quando der aqui os 6 minutos nessa trempe, tá vendo que aqui tem um reloginho e tem uma bolinha explicando que tem o timer ativo, aí ele desliga. Acho essa função muito legal e é uma coisa que eu nunca tinha visto em fogão nenhum. Para desligar a trempe, você seleciona e aí tira toda a potência e ele está desligado. Depois de um tempo que a trempe está ligada, aqui ela ficou pouquíssimo tempo ligada, então não apareceu. Mas ele tem uma função que é muito interessante, que é a seguinte: você desliga e aí, se ela ficou tempo suficiente ligada, aqui fica um H, indicando que aqui está quente, porque mesmo você tirando a panela, ele esquenta um pouquinho. Então você tem um H aqui para você saber que está quente e você não colocar nada aqui em cima, né, e, enfim, se queimar ou a coisa esquentar. Eu achava esse negócio do H meio desnecessário, mas eu descobri depois com o tempo que não, ele não é desnecessário, porque você esquece que isso é um fogão, você apoia a coisa aqui em cima, a gente usa tudo isso aqui como bancada. Então, se não tem o H te mostrando que tem um lugar quente, você não vê, porque ele não tem a resistência, entende? Então, ele não vai ficar vermelhinho no lugar como o meu cooktop elétrico ficava. Então, é bastante importante que tenha esse H, porque daí você já sabe que a trempe tá quente, não vai colocar nada ali em cima, nem a sua mão. Bom, gente, mas pra mim a principal vantagem desse cooktop, assim, de longe, é a limpeza. Não tem nada mais fácil de limpar do que esse cooktop. Não interessa a sujeira, a lambança que você faz aqui. Molho de tomate, todo tomate, bife acebolado. Não interessa o caos que você fez. Para limpar, a gente limpa igual a bancada. Você passa uma bucha, se estiver muito tenso, um desengordurante, alguma coisa assim, e um pano. Maravilhoso. Não tem que tirar, desmontar, limpar, e depois encaixar de novo. Cara, eu achava um saco limpar fogão, mil partes diferentes, gordura e um cantinho, não sei o que. E aqui não tem cantinho, né? Se você parar pra prestar atenção... É um vidrão. É
o vidrão, é uma bancada. E ele realmente, como a gente comprou da mesma cor da nossa bancada, mesma cor mais ou menos, né? Que ele é meio azulado. Mas como a gente comprou de uma cor muito próxima da nossa bancada, ele desaparece. Então é isso, assim, todo dia à noite, quando a gente tá arrumando a cozinha, eu venho fazendo assim, ó, em tudo. E depois eu passo um pano em tudo e tá limpo. Uma coisa muito engraçada que eu descobri depois que eu comprei é que essa parte aqui, que é a parte do touch, ela não pode ficar molhada. Então se ela tá um pouco molhada, ele começa a gritar. É muito engraçado porque nos primeiros dias a gente não fazia ideia do que estava acontecendo. Que apito é esse? O que tá apitando nessa casa? Mas é isso daqui. Então essa área aqui, ele sempre avisa que tá molhada. Imagino que deve interferir ao longo do tempo, né? Porque é touchscreen, é touchscreen mesmo. É screen? Não sei. Sensitivo. Enfim. E aí ele te avisa quando tá molhado, mas o restante não tem problema, até porque, óbvio, né? Quando você tá cozinhando, as coisas espirram e tal. Algumas coisas que a gente foi percebendo também com o uso. Vocês podem perceber aqui que a gente tem trempes de diferentes tamanhos. Natural, né? Qualquer fogão tem isso. Tem um maiorzão, menor, etc. Mas, como é de indução, isso tem algumas implicações no uso dele que um fogão normal de gás não tem. Então, por exemplo, se eu tenho lá no meu fogão normal a gás uma trempe maiorzona, potente, e eu botar uma mini panelinha em cima dele, no máximo a chama vai, né, abraçar, assim, mas vai funcionar, vai esquentar e eu vou usar aquela trempe. Aqui não vai acontecer isso. Então, essa panela, por exemplo, ó, dá pra ver claramente que ela é bem menor do que a trempe. E se eu ligar essa trempe, não vai funcionar. Um pouquinho menor não tem problema, então, sei lá, eu tenho uma caneca que eu coloco aqui, ela é um pouquinho menor, ela funciona. Mas se é muito diferente, parece que o ímã não pega, ele tem que ter uma área X de contato, então não vai funcionar. Não é um problema sempre, mas eu acho que é uma desvantagem, porque às vezes você tá fazendo um almoço, você tá lá com muita coisa, muita panela, não sei o quê, e aí te sobra uma trempe dessa, ou então as outras panelas já estão ocupadas, e aí você tem que pegar essa manha, entendeu? De tipo, não pode deixar a panelinha pra trempe grandona, porque você não vai conseguir ligar. Então você tem que remanejar pra ela funcionar numa das menores. Agora, o contrário funciona. Eu consigo ligar essa frigideira, que é gigante, que a trempe correta dela seria essa aqui, ela funciona nessa daqui do meio. Porém, o calor é localizado, né? Então, ela vai ficar quente só no ponto de contato. Claro que, eventualmente, a panela vai esquentar e aí o calor vai ser distribuído, mas eu já percebi, às vezes, fazendo uma coisa numa frigideira e tal, que tem um ponto mais quente. É mais ou menos parecido com o fogão, que, obviamente, logo acima da chama, ele é mais quente, mas é uma coisa que a gente percebe quando a gente está usando essa diferença dos tamanhos das panelas. Então, eu sempre tento combinar direitinho, entendeu? A trempe grande na panela grande, porque algumas vezes eu já sobrei ali com a panelinha precisando esquentar e tive que esperar a outra, porque não me atentei a isso. E esse Smart Zone, ele tem uma função aí, tá vendo? Tem. Você sabe usar? Não. Nem eu. Esse Smart Zone, ele fala que essas duas trempes, elas são interligadas. Ele tem como se fosse uma trempona, assim. E aqui também no comando, elas têm uma ligaçãozinha, mas eu não sei como usa. Eu já li no manual que fala que se você quiser esquentar uma travessa, alguma coisa assim, você coloca a travessa aqui e acho que dá pra você ligar as duas trempes e elas vão funcionar ao mesmo tempo, na mesma intensidade? Não sei. Nunca testei. Se você tem esse fogão em casa e você já usou a Smart Zone, me conta como você faz, mas nunca precisei. Bom, outra pergunta que muita gente faz sobre o fogão de indução é sobre o gasto energético. E essa é uma pergunta que eu acho muito difícil de responder e eu vou explicar pra vocês por quê. Bom, eu reformei esse apartamento inteiro e eu não tinha um fogão de indução antes, eu tinha um fogão a gás. Então a minha comparação de conta de luz é de uma casa que tinha um fogão e forno a gás com uma casa nova que tem fogão e forno elétricos. Tudo meu é elétrico na minha cozinha. Só que ao mesmo tempo a gente também fez toda uma nova iluminação na nossa casa. Então todas as nossas lâmpadas são as lâmpadas com melhor eficiência energética, que gastam menos, de LED, etc. Com isso, a nossa conta de luz caiu. Da minha conta de luz do meu apartamento, que tinha um fogão a gás, para essa conta de luz aqui. Eu não tenho uma comparação para saber qual o gasto energético do fogão,
Mas pra mim, como eu otimizei toda a casa, acabou que a minha conta de luz ficou mais barata. E tem um detalhe muito importante nesse apartamento aqui, que é, no meu antigo condomínio, o gás era canalizado e já vinha embutido no valor do condomínio. Eles rateavam pelos todos os apartamentos. Já que nesse condomínio não tem isso. O gás, cada apartamento tem o seu, sabe aqueles portõezinhos que tem os botijões gigantes de gás? Cada apartamento tem o seu, então eu teria que comprar o gás. Como eu não gasto gás, nunca abri esse portão, sabe-se lá onde tá essa chave. Eu sei onde tá. Eu não sei. Enfim, então, acabou que pra mim, por conta dessas circunstâncias, a minha conta de luz ficou mais barata. Porém, tem uma grande desvantagem. Se acabar a luz, eu não faço um café na minha casa. Ah, meu Deus! Não faço, não tem jeito. Eu não tenho nada a gás aqui, não tem jeito. Então, assim, eu tenho a chaleira elétrica, eu tenho o forno elétrico, o fogão elétrico. É isso. Se acabar a luz, eu vou bater na vizinha e esperar que ela tenha um fogão a gás pra ela me servir um café. Porque é isso. Isso realmente é uma desvantagem para quem tá habituado. Todo mundo tá mais habituado, né, com fogão a gás. Eu acho que não tem tanto tempo que a gente começou a ver outros tipos de fogões por aí. Mas existe essa desvantagem. Acho que vale a pena você pensar nisso se você mora numa região que é mais instável e tal. Aqui a gente nunca teve problema. Nunca ficamos sem almoço aqui em casa, em um ano que a gente mora aqui. A região que a gente mora não tem esse tipo de instabilidade. Se fosse na casa do meu pai, por exemplo, ele jamais poderia colocar, porque lá chove, né? Enfim, então isso é uma coisa para se pensar. Sabe o que uma grande vantagem que eu vejo é na hora de cozinhar? Como ele tem a regulagem de 1 a 10, cara, você consegue uma regulagem muito precisa do que você tá fazendo, entendeu? Tipo assim, fogão a gás não tem o 1. Se manter aquecido. Você vai, se ligou e assim, esqueceu, né? Ele queima. Aqui não, se ligou e esqueceu, ele só deixa quentinho, cara. E tem uma coisa, se você liga e não aciona nenhuma potência de nada, ele desliga. Então, ele é muito inteligente, assim. Eu vou te falar que na época eu fiquei meio insegura, meio assim, tipo, nossa, tô comprando só porque é bonito. Mas no fim das contas, é eu ia falar apetrecho. Aparelho eletrodoméstico. Eletrodoméstico. É um eletrodoméstico que realmente é muito inteligente, muito funcional, a gente se adaptou super bem, não me arrependo da compra, compraria novamente, acho lindo, muito fácil de limpar, talvez assim, mais do que a beleza, que eu realmente gosto, mas aí pode ser que você não goste, a facilidade de limpar, porque tem vários cooktops, eu fiquei na dúvida na época, porque existe um cooktop branco a gás, só que aí ele tem, né, aquelas grades, etc, e aí já é de outra cor, então não ia ficar tão limpo visualmente, por isso que eu optei por esse. Mas a grande vantagem desse daqui, em termos de função, é a facilidade de limpar, gente. O fogão não fica sujo nunca mais. Eu não tenho mais dó de sujar o fogão, porque eu limpo ele passando um pano. É maravilhoso, sério, muito bom. Muito bem, gente, espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas sobre o fogão de indução. Eu sei que é uma coisa que muita gente tem dúvida se vale a pena, se não vale. A nossa experiência tem sido positiva. Claro, falei ao longo do vídeo das coisas que você precisa observar. Se acabar a luz, não tem café na minha casa. Tem que ter as panelas específicas, mas é uma coisa que eu realmente acho que vale a pena considerar. Aqui em casa a gente se adaptou super bem e foi uma ótima compra durante a nossa reforma. Se você tiver mais dúvidas, deixa aqui embaixo que a gente te responde se a gente puder. E se você sabe... Qual foi a coisa que eu perguntei? O Smart Zone. E se você sabe o que é uma Smart Zone, me conta que eu estou curiosa. Se você tem gostado desse vídeo, compartilhe com aquela sua amiga que está aí pensando em reformar a cozinha e colocar um fogão de indução. Um beijo, até a próxima.